Olá, eu sou o jornalista Rodrigo Ramos e nós vamos hoje para mais uma conversa com o analista. O nosso convidado de hoje é o nosso consultor de safras e mercado, o Evandro Oliveira. Tudo bom, Evandro? Fala, Rodrigo, tudo certo e por aí, como é que estão as coisas? Tudo tranquilo. Antes de qualquer coisa, a gente gostaria de pedir que todos se inscrevessem no nosso canal e habilitassem as notificações do YouTube. Isto porque de segunda a sexta-feira, todo dia, tem um vídeo novo. Evandro, vamos começar falando de qual é a situação atual do mercado de arroz após a grande turbulência recente. O que podemos destacar, Evandro? Então, Rodrigo, nesse momento, mercado apresentando calmaria, né? Uma calmaria pós-turbulências, né? Após, primeiramente, em relação ao clima, né? Então, o primeiro elemento de incertezas do ano foi o clima, que trouxe impactos severos à cultura do arroz em toda a região sul, principalmente no estado do Rio Grande do Sul, né? Com as enchentes e tudo mais. E mal dando tempo para se recuperar de todos esses eventos extremos climáticos, a gente teve esse novo elemento de incerteza que foi a possibilidade de intervenções por parte do governo em relação a importações adicionais aí da Conab, né? Então, depois de toda essa confusão gerada por essa medida, o governo já veio dando sinais, praticamente confirmando, né, a desistência dos leilões, enxergando finalmente que seria uma medida desnecessária, né, visto que nós temos oferta suficiente para garantir o abastecimento dessa temporada. Então, agora o governo começa a se mostrar mais propenso a estimular a produção do arroz em áreas mais deficitárias, né, como o Norte e Nordeste, e assim contribuir para o avanço da cultura em todo o país, né, gerando mais uma sustentabilidade para o setor. Obviamente, temos enormes desafios em relação a isso, né? Uma delas é que a região Norte e Nordeste, infelizmente, não tem um ecossistema ideal para o cultivo do arroz aqui, assim como temos aqui no sul, né? Mas havendo políticas voltadas ao estímulo da produção do arroz, principalmente trabalhando em relação aos custos de produção, Rodrigo, que estão cada vez maiores, e também na questão da tributação da cadeia produtiva, né, que é um grande peso, desde a semente até a prateleira dos supermercados, né, Rodrigo? Então, trabalhando nesse sentido, com certeza, teremos grandes chances de ver um bom desenvolvimento, um desenvolvimento ainda maior da cultura do arroz no Brasil. Enquanto isso, o mercado segue parado, preços estabilizados, né, com tendência ainda com viés de alta, né, fronteira oeste, preços retornando a patamares entre os 118 e 120 reais. Lá na Zona Sul, Pelotas, na faixa de 120, Porto de Rio Grande também, alguns negócios aí reportados na faixa de 120, e Litoral Norte entre 120 e 125 reais. Santa Catarina, ali na faixa dos 112, estabilizado há um bom tempo, e fora do sul do Brasil, preços aí na casa de 115 e 120 reais de uma forma geral. Então, o mercado segue lento, indústrias reportando dificuldade na venda, Rodrigo, porque no varejo há pouco giro nas gôndolas, né? O consumidor ainda com estoques lá de maio, né, onde houve a corrida aos supermercados e aquele consumidor ainda com esses estoques e poucas vendas no varejo. Então, a expectativa segue sendo de um retorno da demanda agora nesse mês de julho, entrada aí com uma injeção de liquidez por parte de recebimentos da população ou de auxílios federais também. Quem sabe essa demanda retorna e dá um fôlego positivo para o mercado. Enquanto isso, também um novo elemento que vem surgindo é o dólar, né? Que resta saber se vem para ajudar ou para trazer mais incertezas ao mercado. Isso mesmo, Evandro. E falando sobre o dólar chegou a testar a casa de 5,70, agora deu uma acomodada, está na casa de 5,50. O produtor chegou a aproveitar para fechar negócios de exportações. Como é que foi a movimentação do mercado e quais são as consequências de um patamar tão elevado para o dólar no mercado de arroz, Evandro?
Pois é, Rodrigo, esperava-se que o dólar, né, chegou a flertar aí com 5,70, fosse abrir os caminhos para as exportações e finalmente embarcássemos volumes significativos, né, porque nos 6 primeiros meses desse ano, nossa, mais compramos do que embarcamos para o mercado externo, né, 6 meses aí no primeiro semestre, tivemos apenas um mês de superávit, o mês de abril, aí que conseguimos ter boas exportações. Enquanto isso, as exportações seguem bastante enfraquecidas, né? Então, nesse mês agora também de junho, segundo dados do MDIC, é mais um mês de déficit, né, com exportações menores do que as compras externas. E o mês de julho vai seguindo o mesmo ritmo, né? Temos alguns embarques reportados, né, principalmente para a Venezuela, algumas cargas de arroz branco, mas também temos a previsão de chegada até o dia 15 desse mês de cerca de 72 mil toneladas de arroz branco da Tailândia, né? Os primeiros embarques chegando da Tailândia nessa temporada. Lembrando que lá em janeiro também tivemos algumas cargas vindo da Tailândia. Então, exportações seguem fracas, o que reforça a narrativa da cadeia produtiva de que não haveria necessidade de importações adicionais nessa temporada, visto que tanto a demanda externa quanto a demanda interna seguem bastante fracas, como falado, né? As vendas no mercado interno seguem fracas e as exportações também seguem arrastadas. Enquanto isso, o novo elemento de incertezas vai surgindo em relação aos insumos, Rodrigo. Lembrando que restam menos de 3 meses para o início dos trabalhos de plantio e os insumos já começam a dar sinais de encarecimento aqui no Brasil, né? Principalmente os fertilizantes, né? Os principais fertilizantes aí da cultura do arroz, registrando alta entre 3 e 11% em relação ao mês anterior e de mais de 50% em relação ao mesmo período da temporada anterior, Rodrigo. Então, encarecimento dos fertilizantes, dos defensivos agrícolas, né? Lembrando que nesse período agora, os produtores estão mais focados na questão dos dessecantes e demais herbicidas, né? Deixando mais para perto aí do período de plantio a questão dos fertilizantes. Pode ser que até lá o dólar dê uma aliviada, né? Mas as perspectivas não são tão favoráveis. Então, surge mais um elemento de incerteza, e não somente em relação a insumos, quanto em relação à manutenção de máquinas e equipamentos, Rodrigo, pós-enchentes. Temos que lembrar que tivemos muitos danos, né? A questão da infraestrutura, máquinas, equipamentos, que agora vai ficando mais cara a manutenção desse tipo de insumos, né? Esse tipo de maquinário e infraestrutura e tudo mais. Então, tudo vai apontando para uma nova safra que deve ser uma das mais caras da história, né? E apontando também uma maior dificuldade de um aumento consistente na área plantada com arroz, que era o que se esperava para a próxima temporada, que pudesse trazer um cenário de maior equilíbrio para o ano de 2025. Então, tudo vai indicando que temos grandes chances de ter ou uma manutenção de área ou um leve aumento de área, né, com algumas áreas de soja voltando para a área de arroz aqui no estado do Rio Grande do Sul. Então, esse é o cenário do mercado de arroz, né, com muitas incertezas ainda, né? Aliás, essa é a palavra que define o ano de 2024. Perfeito. Lembrando, né, agora que tu acabou de falar sobre a área, que no dia 12 de julho nós teremos a intenção de plantio de safras de mercado para a cultura de arroz e demais culturas, como soja e milho. E, além disso, no dia 18 nós teremos a live de arroz, cujo link também vai estar na descrição do nosso vídeo. É isso, Evandro? Perfeito, Rodrigo, muito bem lembrado. Convidamos a todos, né, a live de intenção de plantio, primeiramente, trazendo as primeiras perspectivas para a próxima temporada das principais culturas, né? Então, uma live muito importante. No dia 18, vamos falar sobre o cenário do mercado de arroz nesse primeiro semestre, após todos esses acontecimentos que nós citamos, e apontar algumas perspectivas para a próxima temporada e tirar a dúvida do pessoal, né? Então, uma conversa muito importante com o setor. Aguardamos a todos e até o dia 18. Perfeito. Muito obrigado, Evandro. Um grande abraço. Valeu, Rodrigo. Um forte abraço e até a próxima.